Olá a todos, bem-vindos ao ADEC TV, eu sou a Carol Sackler e é sempre um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar esses momentos incríveis, aprendendo um pouco mais sobre a Palavra de Deus. E hoje no quadro, Questões Bíblicas, tire suas dúvidas. E aqui hoje no ADEC TV Responde, juntamente com o pastor Gilberto e o professor Joás, vamos esclarecer mais umas dúvidas sobre a Palavra de Deus. Pastor, professor, bem-vindos, Bem-vindos, vocês já são de casa mesmo? Obrigado, Carol. A primeira pergunta. É correto falar Santa Ceia? Eu acho que o problema está na palavra Santa. O problema, pessoal, eu tinha um professor de teologia lá em 2003 que ele falava que nós conseguimos eliminar um monte de coisa menos a Santa Ceia. Ele falava desse jeito. Não é pecado falar Santa Ceia por ser algo espiritual e muito espiritual. Mas a Bíblia, ela recomenda a gente falar ceia do Senhor. É o mais correto. Pecado não é pecado usar o termo Santa Ceia. Mas podendo evitar por trocar esse termo só pela ceia do Senhor, é o mais correto biblicamente. Tá? Por exemplo, quando Jesus celebrou a ceia depois da Páscoa, aí alguém pode falar assim, mas na minha Bíblia está escrito. O que está escrito Santa Ceia na Bíblia é a questão da epígrafe, ou aquele título dos textos. Né? É só aquilo ali, mas o conteúdo bíblico, a Bíblia mesmo, em Mateus, em Lucas e João, depois da celebração da Páscoa, ele celebra a última ceia. Paulo também, em 1 Coríntios 11, que é um dos textos mais lidos na celebração da ceia, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. O Senhor Jesus, depois de ceiar, então ele usa o termo ceia, a ceia do Senhor. É o mais correto biblicamente. Como é parte da liturgia cristã, a gente dá o nome certo ao evento, é importante, ceia do Senhor. Deixa de ser Santa Ceia? Não. Se for feito do jeito que Deus disse para fazer, não está errado chamar de Santa Ceia, mas é correto, é mais correto chamar de Ceia do Senhor. Por que não está errado? Porque, assim, eu posso convidar o pastor Gilberto para jantar na minha casa, e isso ser uma ceia santa. Porque ele pode chegar lá e antes do jantar fazer uma oração, citar a Escritura. Se tem Escritura, se tem Deus na mesa, é uma ceia santa. Não sei se o pessoal vai entender isso, mas a gente pode embasar aí, 1 Timóteo, capítulo 4. É bom ler o contexto, mas verso 4 e 5 está assim, pois tudo que Deus criou é bom, sendo recebido com ações de graça, nada é rejeitado como impuro, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, olha só como é que muita coisa pode ser santa. Então, a ceia também pode ser santa. Tem palavra, tem oração, é santa. É sempre muito bom, A gente tem embasamento bíblico. E tem algumas outras coisas também, porque tudo que a gente vê no Novo Testamento é sombra do Antigo Testamento. Sim. E no tempo da lei havia algumas convocações que o próprio Deus falou assim, é uma santa convocação. É uma reunião. Isso é santo. Deus considera isso como santo porque é um ato que vai lembrar ou que vai trazer à tona a palavra de Deus e por aí vai. No caso da ceia, no Novo Testamento, a gente usa falar mais o termo ceia do Senhor. É errado, é pecado falar? Não é pecado, não é errado falar. Mas a gente usa falar mais a ceia do Senhor. Não é pecado, isso não é problema falar dessa forma, não. Acho que ficou bem esclarecido, Não é pecado, mas tem uma forma mais correta, que é ser do Senhor. Talvez, assim, esse entendimento todo que a gente tem aqui, talvez para alguém dizer só Santa Ceia pode até diminuir a importância daquele momento que é a ceia do Senhor, Porque, no sentido de que muitas outras ceias são santas, Verdade. Então aí de chamar aquele evento que é a ceia do Senhor de Santa Ceia, talvez possa parecer diminuir a ocasião, Eu gosto muito de a gente trazer o contexto. Se é que pode. A gente pode trazer o contexto também, Carol. Todas as nossas celebrações da ceia do Senhor, a gente explica o porquê da ceia.
A gente precisa fazer. A ceia ela tem dois, vamos falar assim, dois principais motivos e objetivos, né? Primeiro é lembrar a morte do Senhor e a ressurreição, e lembrar que Ele vai voltar. Isso é a promessa dele. Então a ceia do Senhor tem essa conotação. Lembrar o sacrifício, lembrar a morte, a paixão de Cristo, a ressurreição. Traz esse benefício para nós, a nossa consciência. Então, quando igual o professor Joás falou que agora, quando a gente explica isso aí, olha o tanto que abrange a conexão com essa celebração da ceia, uma conexão dos dois testamentos, tanto o Antigo quanto o Novo. Isso é fantástico. É fantástico mesmo, pastor. A próxima pergunta é quem governa a terra? E eu acho que quem perguntou está referindo muito àquela passagem quando Jesus é levado pelo Espírito para o deserto. Bom, professor, eu vou partir de um princípio e a gente vai comunicando sobre isso aqui. É bom a gente lembrar disso. Toda pergunta ela precisa ser respondida de uma forma bíblica. Eu vou citar o Salmo 24, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Deus controla tudo, Deus governa tudo, né? Agora, alguém pode ter perguntado também a partir de um pressuposto, né? Quando Satanás falou assim, ó, tá vendo? Se prostrar aqui e me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui que isso é meu. Por usurpação, a gente pode até trazer isso à tona em um outro estudo, né? Satanás, ele tomou o direito por usurpação de ter um certo domínio. Ele não é criador, ele não é detentor do conhecimento, nem detentor de todo o poder. Ele não criou nada, ele não governa nada. Mas por usurpação, o homem, através do pecado, deu legalidade para ele fazer algumas coisas. Mas isso foi quebrado através de Cristo, né? O controle central, geral, total, está na mão do Senhor, não tem dúvida. Mas por usurpação, muitas vezes o homem, por pecado, dá legalidade ao inimigo em fazer algumas coisas, em atuar em alguns pontos aí. Eu vou embasar de novo Jeremias 27, verso 5. Eu fiz a terra, o homem, os animais sobre a face da terra, com minha grande força e com meu braço estendido, e a dei a quem achei que devia. O pastor citou aqui o Salmo 24, né? Tem o Salmo 8 também, que diz que Deus sujeitou todas as coisas, né, ao senhorio do homem, né? Lá em Deuteronômio 10, 14, ele diz que é tudo dele, ele que criou o céu dos céus, né? Toda a criação é dele, mas ele diz que ele dá a quem ele quiser, né? Aqui o texto de Jeremias 27 diz isso também. O Salmo 115, né? Diz que sede abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra, os céus e os céus do céu são do Senhor, mas a terra deu aos filhos de Adão. Então ele é o dono, né? Mas a pergunta não é quem é o dono, a pergunta é quem governa. Quem governa são os filhos de Adão, né? A terra é nossa. Nós temos a responsabilidade de cuidar, de zelar, como criação de Deus, né? E como responsáveis por isso, responsabilidade transferida do próprio Criador para nós, né? Então, isso pode parecer até discurso político, mas não é, né? A terra é nossa para cuidar, né? Nós temos a responsabilidade de zelar pela terra, de cuidar dela, né? Porque Deus deu para os filhos de Adão. Acontece que a gente vê nessa passagem aí, né, da tentação no deserto, lá em 1 João 5 também, né, fala de um senhorio que há sobre a terra, né, sobre o mundo, né, que não é do homem. Aí como que pode? Tem dois senhores então governando a terra? Ela é nossa por direito, né? O senhorio é nosso por direito, por outorga de quem criou, mas nós muitas das vezes abrimos mão disso, negligenciamos isso e não há vácuo de poder, né? Se nós temos o poder de governar e não fazemos, alguém que não nós vai governar. E é o que acontece. Cria uma liderança secundária, né? E que é por usurpação. O Jorge falou muito bem, existe uma conotação de reinar, de controlar, de criar. Governo realmente. Por usurpação, repito, muitas vezes
Nós damos legalidade ao diabo para, vamos fazer assim, ele tem um certo limite também, que Deus não permite. Mas é muito interessante quando a gente fala desse governar, nós voltamos aos remotos, aos escritos remotos de Gênesis. Deus delegou essa função ao ser humano, ao homem, ao primeiro casal, ao homem mesmo em governar. E a gente vai vendo isso aos poucos sendo desorganizado, até mesmo por uma displicência do homem. Esse é um assunto muito complexo, principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, desse governo. Então encosta Deus para lá, não vamos fazer do jeito que a gente quer. Não é assim também. Há uma complexidade nessa resposta, nesse assunto também. Demanda mais tempo, né? É muito. A nossa displicência chegou tão longe que lá no verso 19, né, de 1 João 5, dá até a extensão, né? O mundo inteiro jaz no maligno. Exato. Isso. Né? O mundo inteiro. Olha só a abrangência disso. Nós negligenciamos tanto, né, que demos muita coisa para ele. Nós precisamos, quem sabe, tomar isso de volta, né? E é interessante, professor, quando a gente fala isso, eu falei sobre isso há pouco tempo, Salmo 99, são 93, do Salmo 93 ao Salmo 99, é conhecido como Salmos teocráticos, Salmo do governo de Deus. Isso vai ser retomado no milênio, quando Cristo reinará. Aí o governo é de Cristo. Ele vai fazer o que queria ter feito desde o início, né? E o homem quebrou essa aliança. Tudo é uma questão de aliança também. E a gente vai cumprir isso aí que você falou. Esse governo pleno vai ser restaurado um dia, né? E vai ser restaurado para as mãos de um homem. Exato. Que também é Deus, né? Vai governar. É Aí homem ele vai e é governar. Deus, né? Dízimo na dispensação da graça. Dízimo sempre é uma questão assim, onde surgem muitas dúvidas, né? Vai lá, professor. Vai lá, professor. Olha, eu sei da complexidade da questão, né? Tem teólogos hoje falando que dízimo é coisa da lei, não faz sentido mais dar o dízimo hoje, entregar o dízimo hoje. Tem teólogos sérios falando isso. Então, tem muitos leigos que ouvem esse tipo de coisa, né, e entendem como se fosse a última verdade. Né? Mas a gente precisa ouvir essas coisas e questionar. Né? Peraí, de que lei você está falando? Né? Porque a lei foi abolida? A lei de Moisés? Se foi abolida, qual parte dela foi abolida? Qual parte dela se completou em Cristo, né? Teve seu fim em Cristo, sua finalidade? Né? Porque a gente entende que a lei moral, pelo menos, está em vigor ainda. Sim. Aí isso traz outra pergunta. O dízimo está na lei moral ou na lei cerimonial? O dízimo é uma cerimônia ou é uma condição moral? Me parece que é uma questão moral. Né? Não tem nada de cerimônia em tirar a 10ª parte do que eu tenho e entregar para Deus. Isso diz respeito à lei moral. Né? Então, aí a gente precisa fazer outra pergunta. Nós não estamos mais na lei, agora nós estamos em Cristo. Beleza. Cristo aboliu o dízimo? Não. Leia Lucas 21, você vai ver que não. Não. Né? Ele até faz um tipo de condenação a quem faz isso. Né? Levanta uma condenação para quem faz isso. Não está abolido. Né? Então, se Cristo, que é o Senhor, para você que acredita, né, que tem cristãos que não acreditam em dispensação. Né? Sim. Mas até os que não acreditam em dispensação veem Cristo como Senhor. São cristãos. Né? Então, se Ele é o Senhor da dispensação da graça, ou se Ele é o Senhor de todos os tempos, né? Ele é Senhor. Esse Senhor aboliu o dízimo? Ou disse para a gente continuar fazendo? Né? Então, essas perguntas precisam ser feitas. Talvez esses questionamentos, né, essas perguntas, talvez esclareçam a primeira pergunta que foi feita aí. Acho que quando envolve dinheiro, né, pastor, tudo fica mais complicado, aí cada um vai para onde, na linha que se sente. Vamos falar que tem muita gente que usa muita conveniência. Conveniência. Ainda mais hoje com o advento da internet, todo mundo virou filósofo, todo mundo tem voz, isso trouxe
uma enxurrada de informação. Eu não estou falando conhecimento, uma enxurrada de informação. Vira conhecimento quando isso é praticado. Joás falou de Lucas 21. Eu vou falar de Mateus 23, 23, que o próprio Jesus falou. Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei. Então ele estava invertendo valores. O próprio Jesus falou isso estando inaugurando o período da graça. Bom, se Jesus falou isso, eu não tenho que discutir. Isso é uma coisa muito conveniente. Quem justifica isso aí hoje, justifica por uma conveniência e não por uma questão bíblica. Então é muito complicado isso também. É um assunto assim polêmico, difícil de falar e precisa ser falado. Isso aí, se a dispensação da graça não tem nada a ver com a dispensação da lei, então vamos olhar quem é o Senhor na graça, quem é o Senhor na lei, né? Mateus 5, 17, 18, Jesus falou assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, mesmo que o céu e a terra passem, não será omitido um jota ou um tio da lei até que tudo seja cumprido. Esse Senhor que cumpre a lei, em Mateus 23, 23, né, fala da justiça, da misericórdia, da fé, né, fala de fazer essas coisas sem omitir aquelas, né, fala para dar o dízimo, ele fala para fazer. Então, se ele que cumpre a lei diz que é para continuar dando o dízimo, né, quer dizer que essa lei não foi abolida. E isso também não abole uma coisa assim. Se não foi abolida, é lei moral. Exato. Tem muitas igrejas que administram o dízimo de forma diferente. Nós, assembleanos, nós temos um ministério sério, uma gestão séria desses recursos. Então, cada igreja gera da forma que ela entender, o pastor gera da forma que ele entender. E aí é uma coisa que precisa ser trabalhada, estudada, isso pode variar de igreja para igreja. E não é dar o dízimo, é devolver, né? A gente não paga dízimo, a gente devolve uma bênção que Deus nos deu. É muito importante, né, falar que é devolver. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o segundo bloco com mais questões bíblicas. Olá a todos! Hoje eu estou aqui juntamente com o pastor Gilberto para falar da nossa campanha de final de ano. Está chegando aí o Natal, uma data muito importante para nós, e nós temos um objetivo esse ano, Carol, de deixar o Natal dos nossos irmãos e de muitas famílias muito mais feliz. Nós estamos com o objetivo de arrecadar, angariar 150 cestas para o Natal desse ano. Isso mesmo, Carol. Geralmente a gente ajuda média de 40 a 45 famílias. Nós queremos ampliar esse ano com 150 cestas e nós contamos com a ajuda do pessoal, né? Com a ajuda de vocês, vamos empacotar amor, vamos abençoar essas famílias, lembrando que essas cestas de Natal, elas são um pouco mais recheadas, porque, pastor? É Natal, uma data importante, a gente sempre faz isso com muito carinho. Vamos lá, vamos ajudar. Vai aparecer algumas contas aí no seu vídeo, faça a sua doação e venha com a gente nesse momento gostoso que nós estamos vivendo. Lembrando que é qualquer valor, você já está abençoando essas famílias e que Deus os abençoe poderosamente e vamos transformar o nosso amor em ação. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD.
estamos de volta, vamos à continuidade. A quarta pergunta de hoje é: o que é Armagedon? Tem até um filme, lembro. Muito bom, né? Assim, o filme é uma produção muito grande, mas biblicamente o que é Armagedon? Olha, é um nome de um monte, né? De uma planície, de uma região lá de Israel, né? Har Megiddo, né? Aí foi importado para o grego a palavra, né? Virou Armagedon, né? É o nome do lugar. Né? O que é Armagedon? É um lugar que tem lá em Israel com esse nome, né? A primeira ocorrência na Bíblia é lá no livro de Josué, né? Aparece mais aí umas 18 vezes na Bíblia. A última é lá em Apocalipse 16, né? Fazer um trocadilho aí do livro do pastor Severino Pedro, né? A batalha final, né? É lá que acontece a batalha final, lá no Armagedon. A curiosidade vem de Apocalipse, né? Har Megiddo, Monte Megido, né? É lá que acontece a batalha final. Exatamente, quando o professor explicou muito bem isso aí, é uma localização, palco ou cenário, né, o palco da última batalha entre o bem e o mal. Finalzinho lá da grande tribulação, ou final ali de todos os acontecimentos em que haverá guerra entre as nações contra Cristo. Então será nesse lugar. Esse lugar chama Armagedon. Nesse espaço. Tá? É muito bom quando a gente entende isso aí. Eu converso com muitas pessoas e muita gente fala Armagedon é fictício ou é uma coisa alegórica. Não, é real. Isso vai acontecer em um tempo que Deus reservou para essa época, para esse tempo. Não é agora, ainda tem uma série de acontecimentos e que será palco nesse lugar aí chamado Armagedon. Isso é uma profecia escatológica, algo bem futuro, muito futuro. Talvez, nós não vamos falar quanto tempo, porque isso vai depender muito do arrebatamento da igreja, né? Pode ser um futuro próximo, um futuro um pouco distante, mas que vai acontecer, vai. Então é uma localização, né? É um monte, uma localização. Isso. O arco-íris é um símbolo cristão? É um sinal cristão? Nós temos uma passagem, né? Lá em Gênesis. Gênesis 9, né? Verso 14 até o 16, né? É um símbolo cristão, se você olhar nesse sentido, né? É um sinal da aliança de Deus, né? Com um filho. E nessa aliança ele prometeu nunca mais trazer juízo com água sobre, né? A terra. Sobre a terra. Então, toda vez que alguém olha para um arco-íris, né, deveria lembrar dessa aliança. Né? Dessa aliança. E tem, acho que muitas pessoas, até muitos cristãos, acho que não conhecem essa aliança, esse símbolo que Deus utilizou, né, para prometer que nunca mais, né, destruiria a terra com água. E um fator muito interessante, a Bíblia não fala arco-íris, não está escrito arco-íris, é o arco da aliança. E isso foi atribuído a um tempo futuro, né? A um passado remoto para nós, mas um tempo bem próximo ali, de uma cultura egípcia. E eles eram uma deusa egípcia. Então isso foi atribuído a essa deusa da fertilidade, ou a deusa do Nilo, e por aí vai. Então o que a Bíblia relata é o arco da aliança. Essas cores representam muitas coisas para nós. São 7 cores e 7 é o número da perfeição. Né? Então, se a gente for falar do número 7, nós vamos estender um tempão também. Mas que é um símbolo cristão, sim, pela veracidade da história e a historicidade bíblica do que se compromete, do que se remete a esse texto, sem sombra de dúvida, nós podemos falar, sim, que isso traz à memória uma aliança que Deus fez com o homem. E até bom a gente então corrigir, falar arco da aliança, né? Que é o correto também. Que é o correto também. Não está escrito arco-íris na Bíblia. A palavra até aparece assim, traduzida como arco-íris em algumas versões, em textos como Ezequiel, né, 1:28, que fala da aparência do trono de Deus, né, com um arco-íris. Apocalipse 4:2-3, Apocalipse 10:1, fala desse arco-íris em volta do trono. Né? Apocalipse 4:3, né? Semelhante à esmeralda em volta do trono, um arco-íris. Né? Então
É um símbolo cristão, assim, que tem um simbolismo forte, né? Mostra a glória de Deus, tem um símbolo da bondade, da misericórdia de Deus, né? Que é esse primeiro de Gênesis. Então é um símbolo forte, né? Um símbolo cristão que é muito rico. Curiosamente, né, nos últimos tempos aí, de 97 para cá, 1997, né, um revolucionário aí do movimento LGBT se apropriou do símbolo e hoje parece que o símbolo está meio pervertido, mas ele foi tomado, né, ele foi tomado e pervertido no seu significado. Né? Não estou falando do movimento, estou falando que os movimentos pop hoje fazem muito isso, se apropriam de símbolos muito antigos, né? E aquilo parece que é deles desde sempre, e não é o caso. Né? O arco-íris é um símbolo cristão, né? E seria bom resgatar esse significado todo. Né? Seria bom se os cristãos conseguissem fazer isso. Resgatar e não ter medo de falar, né? Muita coisa que foi perdida com o tempo, exatamente por falta de conhecimento. Eu vou usar o exemplo do arco. Vamos falar, por exemplo, quando a Bíblia chama, quando a Bíblia traz uma outra coisa que foi perdida e foi uma inversão de valores. Quando a Bíblia fala, usa a força como corno, a força de um corno. Hoje essa palavra tem uma conotação totalmente invertida do que é na verdade. Quando a Bíblia usa essa expressão, está falando de força e não de traição ou de vamos falar assim, de um nome pejorativo e pervertido. Então, iguais a essas duas palavras aqui, nós podemos citar mais um monte que foi pervertida e que tomou uma conotação diferente, pejorativa e contrária à palavra de Deus, usurpada da palavra de Deus. Então, isso não pode. Nós vamos encerrar por aqui, nosso tempo já esgotou. Que Deus abençoe e até a próxima edição do ADEC TV. Olá a todos! Hoje eu estou aqui juntamente com o pastor Gilberto para falar da nossa campanha de final de ano. Está chegando aí o Natal, uma data muito importante para nós e nós temos um objetivo esse ano, Carol, de deixar o Natal dos nossos irmãos e de muitas famílias muito mais feliz. Nós estamos com o objetivo de arrecadar, angariar 150 cestas para o Natal desse ano. Isso mesmo, Carol. Geralmente a gente ajuda média de 40 a 45 famílias. Nós queremos ampliar esse ano com 150 cestas e nós contamos com a ajuda do pessoal, né? Com a ajuda de vocês, vamos empacotar amor, vamos abençoar essas famílias, lembrando que essas cestas de Natal, elas são um pouco mais recheadas, porque, pastor? É Natal, uma data importante, a gente sempre faz isso com muito carinho. Vamos lá, vamos ajudar. Vai aparecer algumas contas aí no seu vídeo, faça a sua doação e venha com a gente nesse momento gostoso que nós estamos vivendo. Lembrando que é qualquer valor, você já está abençoando essas famílias e que Deus os abençoe poderosamente e vamos transformar o nosso amor em ação. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. A paz do Senhor Jesus, espero que você, sua
sua casa estejam bem. Eu quero deixar para seu coração uma palavra do Senhor, registrada no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8, versículo 3 a seguir, que diz o seguinte: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na sua lei, ou na lei nos mandou Moisés, que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. É um texto muito conhecido, letra de muitas músicas cristãs, e desse texto nós aprendemos muitas coisas importantes para a nossa vida. Mas, para entendermos melhor, vamos entrar no cenário. Jesus está descendo do Monte das Oliveiras pela manhã, depois de uma noite de oração. E os religiosos, fazendo uso da lei, trazem uma mulher pega no ato de adultério. Não quero nem entrar na questão que ela não estava adulterando sozinha, mas vamos falar aqui do que aconteceu com essa mulher. Trouxeram ela e, como nós lemos no texto, trouxeram ela e envergonhando-a, lançaram ela aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, a lei de Moisés, o próprio Moisés escreveu dizendo que quem for pego nessa situação tem que ser apedrejado. O que o Senhor manda a gente fazer? O Senhor Jesus, ele veio para nos dar salvação eterna. E ele, para ser um sacrifício perfeito, como Adão foi feito perfeito, sem pecados, até que cometeu o pecado e por ele entrou a morte no mundo, pelo pecado de Adão. Mas quando Adão foi criado, ele foi criado de forma perfeita, sem erros. Então Jesus também, ele veio criado da mesma essência. Jesus é o segundo Adão. Por isso que a irmã Maria, quando foi dar à luz a Jesus, ou quando foi gerar Jesus, não teve a ajuda, não houve a semente humana, não foi José o pai de Jesus, né? Foi o Espírito Santo que envolveu o ventre de Maria e Maria concebeu, gerou e deu à luz a Jesus sem semente humana, ou seja, sem uma semente pecaminosa. Então, Jesus vem crescendo e aqui já está exercendo seu ministério sem nunca jamais ter cometido o pecado. A prova de que Jesus não cometeu pecado é que lá no Calvário, se Jesus tivesse cometido o pecado, quando ele estava sendo crucificado, ele gritaria, né? Pai, me socorre, a morte quer me pegar, a morte vai me levar.
Mas Jesus em nenhum momento teve medo da morte. Não foi a morte quem pegou Jesus, ele entregou, ele é a própria vida, ele entregou o seu espírito ao Pai. Não foi isso que ele bradou? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, a morte não teve o sabor sobre a vida de Jesus. Por que ela não teve o sabor? Porque o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Só deveria morrer quem pecasse, ou quem estivesse subjugado ao pecado. Jesus jamais pecou, por isso ele é a oferta perfeita, o sacrifício perfeito, Cordeiro de Deus, imaculado, que tirou e ainda tira o pecado do mundo. E nesse cenário, Jesus poderia ter tropeçado e pecado. Em que sentido? Se ele diz assim, a lei realmente manda apedrejar, faça então. Ele cumpriria a lei de Moisés. Mas quem dominava aqui, nesse momento, humanamente falando, era Roma. Então ele pecaria contra a lei romana e seria preso. Então, se ele fala não apedreje, ele não infringiria a lei romana, mas ele descumpriria a lei de Moisés, pecaria contra a lei de Moisés. Então Jesus, inteligente, o mestre da sabedoria, diz o seguinte, olha, quem dentre vocês não tem nenhum pecado, que seja o primeiro a apedrejar, a mandar a pedra. Lembrem, vamos entender aqui. A primeira pedra, ela tem o poder de juízo nas mãos. A primeira pedra, ela tem autoridade. Depois da primeira pedra lançada, vão vir outras. Então a primeira pedra lançada, ela tem uma autoridade muito grande. Quem lançaria ali deveria ser o mais santo ou menos pecador, mas a consciência deles deu um nó neles. Deu um nó. E aí eles, a partir dos mais velhos, com mais consciência, foram lançando as pedras ao chão e indo embora. Então, Jesus deu autoridade a eles, deu a eles a liberdade, melhor dizendo. Se vocês não têm pecado, podem operar o juízo. Aí quando ele desce, ele vai, se inclina à terra e eles começam a ir embora, aí ele levanta-se de novo e não vê o cenário vazio, apenas a mulher humilhada. Mulher, aonde estão os teus acusadores? Aonde eles estão? Se eu for embora. Eles não te condenaram? Não, Senhor. Aí Jesus agora vai falar com aquela mulher de forma muito íntima. Fala, mulher, escute, eles tinham pecado. Eles não poderiam te condenar. Agora eu não tenho. Eu posso te condenar agora. Jesus, ele é a pedra principal de esquina. Ele é a primeira pedra, a pedra angular, a pedra que a igreja está sobre ela. E essa pedra não tem pecado, ela é perfeita. Jesus é a pedra principal de esquina. O que Jesus está dizendo a ela? Eu, mulher, eu tenho autoridade de vida. Posso tirar ela de você ou posso dar ela com abundância. Tem uma coisa, mulher. Como eles fizeram, eu também não vou te condenar. Agora tem uma outra coisa. Vá embora e tenha uma nova vida. Não peques mais. Aplicando a mim e a sua vida aqui nessa oportunidade. A decisão não é de Jesus quanto a viver uma nova vida. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E ele não quer nos envergonhar nesse mundo que nós vivemos. O pecado é um acidente. O pecado, ele tem que ser um acidente na minha e na sua vida. Agora, a decisão de viver uma nova vida é nossa. Jesus, ele é o perdão, ele tem perdão,
Ele é o amor, Ele tem amor, Ele é a própria expressão de amor. Tanto que Ele nunca disse, eu te amo para alguém. Ele se expressa em amor. Agora, para tomar, para receber esse amor, precisa se entregar e aceitar este amor. Porque a Bíblia diz que todo aquele que crê não vai perecer nunca mais. Então, a questão não é mais o pecado, a questão é crer, é aceitar o perdão. E aí, aceitando o perdão, aceitando Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. Você será liberto da escravidão, do pecado. Terá um novo Senhor e o seu Senhor nunca mais lançará nada em sua face. Deus te abençoe. Que eu e você, nós sejamos como essa mulher, não no ato de adultério, mas essa mulher que foi perdoada e recebeu, aceitou um novo tempo em sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar por sua vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu sei que o Senhor é um Deus de poder e glória, um Deus que tem em si mesmo, em si próprio, toda a glória, poder e majestade. Mas mesmo sendo esse Deus excelso, o Senhor, segundo o salmista, atenta para os pequeninos. Nós estamos aqui nesta oportunidade como pequeninos, falhos, limitados e pecadores. Nós entendemos que nós não somos capazes de nós mesmos nos justificarmos. Por isso, nós pedimos que toda virtude revelada pelo sangue de Jesus para perdoar, para livrar, para limpar, seja derramada sobre essa vida que está nos ouvindo nesta oportunidade. Que haja perdão, que haja misericórdia, que haja um novo começo, que haja, Senhor, um novo horizonte, que haja um novo sentimento, um sentimento de alegria, um sentimento de perdão, um sentimento de esperança de vida eterna. Pai, no nome de Jesus, entra nessa família e faz tudo novo, porque nós entendemos que aqueles que aceitam o Senhor, tudo é feito diferente, tudo vai mudar. Então faça isso nesta família, para a glória do Senhor. No nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos. Amém.